Fala galerinha do xadrez, tudo beleza pessoal? Estamos aqui na sétima rodada do Grenke Chess 2019, um torneio internacional aí contando com jogadores como Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, o Levon Aronian, Peter Svidler, Maxim Vachier-Lagrave, Vishwanathan Anand, entre outros aí o Naides, o Vincent Keimer, o garoto de 14 anos, e eu devo estar esquecendo mais alguns jogadores aí, mas são jogadores fortíssimos, tá bom? E a gente tá na sétima rodada, o torneio são 9 rodadas no total, e o Magnus Carlsen até agora ele tá invicto, tá bom? Ele empatou algumas partidas, venceu a maioria e tá em primeiro lugar liderando. A gente vai ver uma partida agora importantíssima, Magnus Carlsen contra o Levon Aronian. O Aronian é o grande mestre, o super grande mestre da Armênia, o querido da escola do Tigran Petrosyan, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa partida. O atual campeão Magnus Carlsen abre com D4, peão da dama, e o leão armeno responde aqui com cavalo em F6. C4 pelo Magnus Carlsen, E6 pelo Aronian, cavalo em F3 e agora D5 aqui no tabuleiro. É um sistema, mais uma vez, né, a gente está vendo aqui o sistema anti-Ninzo Índia, né? Ao invés de ter jogado com cavalo C3, foi com cavalo em F3. Cavalo C3 agora, caindo num gambito da dama recusado aqui. Na verdade aceito agora. D também C4 e agora E4. As brancas ganhando espaço aí no centro. Eu acho que a gente já viu alguma partida nesse torneio com essa abertura aqui, inclusive. Bispo B4, bispo G5. Então aqui, esse bispo de B4 tá anulando, tá cravando aqui o cavalo e anulando o efeito dele em D5 e E4. E a ideia aqui do Magnus Carlsen é fazer a mesma coisa, tá? Cravar aqui o cavalo e anular também esse cavalo aqui das casas de E4 e D5. A partida segue com C5, tentando romper aí no centro. Bispo toma C4, C toma D4, cavalo toma D4, bispo toma C3, cheque, B toma C3 e agora dama A5, né? E esse lance aqui, para quem joga partidas rápidas online, esse é o grande lance vencedor de negras, né? No caso aqui numa pensada não, é um bom lance, mas em blitz costuma vencer, né? Porque tá atacando aqui o peão, muita gente vai defender aqui com dama B3 ou dama C2 e vai perder o bispo aqui, né? O bispo também tá atacado aqui em G5, então é o típico lance quando a dama vai para um lado, mas ataca no outro, né? É bastante perigoso esse tipo de lance, mas em partida pensada, é claro que o Magnus Carlsen já conhece tudo isso. Bom, aqui o bispo está atacado, o peão de C3 está atacado, o bispo volta então para D2 defendendo, e agora roque pelo Aronian, e o Magnus Carlsen continua com dama em E2, defendendo aqui o peão de E4, né? Rafael, por que o Aronian não capturou aqui imediatamente em E4? Poderia? Poderia, né? Mas você tem que ter muita coragem em fazer isso daí contra o Magnus Carlsen. Iria para uma linha bem complicada aqui, muito provavelmente com dama G4, né? E talvez o dama G4, atacando aqui em G7, atacando E4, talvez o Aronian tenha sentido receio de entrar numa linha como essa. Pode ter sido uma preparação aí caseira do Magnus Carlsen. Depois de um lance como cavalo toma em D2, dama toma em G7, e a gente teria uma partida bem maluca, né? Cavalo toma aqui em C4, provavelmente dama toma em H8, e aí seria uma partida, provavelmente o Aronian não deve ter estudado isso, não deve conhecer e não quis entrar aí nessa cortina de fumaça, né, em caminhos aí desconhecidos, né? Então ele preferiu, depois de bispo D2, não cair aqui em alguma preparação do Magnus Carlsen e deu roque simplesmente, e dama E2 agora protegendo o peão e também protegendo o antes indefeso bispo aqui de C4. A partida segue com E5 atacando o cavalo volta para B3 com ataque aí sobre a dama C7, colocando aí a dama na coluna C, o bispo está defendido por enquanto, então é hora de proteger o rei, né? Roque foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, bispo G4 atacando aí a dama e F3. Esse lance abre um pouco aqui o rei, mas em compensação ele não dá tempo, né, para as negras que estavam atacando a dama, então agora com esse lance ele protege, ainda solidifica em E4 e faz as pretas perderem mais um tempo aí, à custa de abrir um pouquinho o rei. A torre C8, um lance intermediário aqui pelo Aronian, fazendo pressão em C4, bispo D5 foi jogado e esse lance é muito interessante, porque em geral, né, a gente não quer colocar o bispo na cara aqui para ser capturado pelo cavalo, né? A gente gosta de manter aí o par de bispos, né? Pode-se considerar que o Magnus Carlsen aqui nessa posição tinha alguma vantagem por ter o par de bispos, mas o Magnus Carlsen está com um xadrez muito diferente
dos ensinamentos comuns aí, do entendimento comum, e ele tá cada vez menos dogmático, vamos falar assim, né? Cada situação é uma situação e o Magnus Carlsen tem conseguido jogar dessa forma. Bispo D5. Cavalo toma D5, então abdicou aí do par de bispos, mas qual que é a ideia? Depois de E toma D5, o Magnus Carlsen agora tem um peão passado aqui na coluna D. Será que isso vai ser suficiente para o Magnus Carlsen ficar melhor na partida? Vamos ver. O bispo está atacado, o bispo agora para H5, C4, então dando um suporte aqui ao peão de D5. Aí você fala assim, puxa vida, mas C4 está atacado duas vezes, não dá para tomar agora aqui em C4? Aqui perderia imediatamente. Você consegue encontrar o lance vencedor? Se você quiser dar pause, o que você faria nessa situação? Que lance você jogaria para mostrar que esse peão de C4 não pode ser capturado? Eu espero que você tenha encontrado aí o lance torre de A aqui em C1. Não foi assim que seguiu na partida, tá, gente? Só mostrando aí por que não poderia a dama capturar aqui em C4. Depois desse lance as pretas estão perdidas, tá bom? Claro, não podem capturar aqui a dama em E2, senão torre toma em C8 seria checkmate imediatamente. E se não tirar, se tirar a dama vai cair a torre, né, de qualquer jeito. Se não tirar vai perder a dama, enfim, não tem o que fazer, né? Então por isso que depois aqui de C4, jogado pelo Magnus Carlsen, o Aronian não pode capturar o peão e ele continua aqui com cavalo D7, desenvolvendo aí suas peças. Torre de F em C1, dando suporte para o peão da coluna C. B6 foi jogado, A4, né, ganhando espaço aí na ala da dama. A5 não permitindo aqui o Magnus Carlsen jogar com A5, então A5 parando aí o peão de A. E agora o Magnus Carlsen vai para uma ideia interessante com dama em F2, ele quer colocar pressão aqui nessas casas escuras. Olha que interessante. Dama D6 foi jogada aqui pelo Aronian, bispo E3, bispo G6, e esse bispo aqui também fica agora muito forte nessa diagonal. E agora provavelmente ameaçando o lance como bispo D3, batendo aqui em C4, né? Então o Magnus Carlsen vai para o lance aqui dama D2. E agora eu quero mencionar uma coisa interessante nessa posição. O Aronian, é muito difícil de você achar um plano aqui, né? Nessa posição. Aqui, se eu não me engano, tanto o Aronian quanto o Carlsen tinham no relógio mais ou menos aí alguma coisa próxima aí de 50 minutos no relógio. Estava bem próximo o tempo dos dois até agora, tá? Nessa posição aqui, daqui para frente, o Aronian começa a sofrer algum tipo de pressão psicológica, ele começa a não querer, ele não consegue encontrar um plano e demorar muito para fazer os lances, né? Não é uma posição dama D2, né? Depois de dama D2 aqui tá muito sólido aqui pro Magnus Carlsen. Como que o Aronian vai jogar uma posição dessa? Não é fácil. Ele continua aqui com o lance preciso, F6. Dama B2 aqui pelo Magnus Carlsen. Olha que curioso aqui, eu vou voltar. Ele joga primeiro aqui em B2, em D2 e depois em B2, né? Então, talvez o Magnus Carlsen já esteja percebendo ali que o Aronian tá meio sem plano e ele vai jogando rápido aqui os lances. Dama B2 é um lance muito bom, a gente vai ver por quê. Depois de torre C7, cavalo D2, aqui o Magnus Carlsen prevendo que C4, né, vai ser bombardeado, já coloca o cavalo em D2, o cavalo numa casa escura, imune aqui ao bispo, protegendo o peão de C4, é muito forte essa configuração. E aqui provavelmente o Magnus Carlsen previu que o cavalo gostaria muito de pousar em C5, e depois de cavalo C5, o Magnus Carlsen joga dama aqui em A3, cravando aqui o cavalo. E essa posição é muito interessante, porque há poucos lances atrás, no lance 22, o Aronian já estava com 54 minutos no relógio e a gente está aqui no lance 25. Chuta quanto está o tempo dele agora? 9 minutos, tá bom? E o do Carlsen? Ele tinha 1 hora, foi para 46 minutos. Então aqui já o Carlsen tem 46 minutos e o Aronian 9 minutos. Olha que diferença, como esses últimos 3 ou 4 lances mudaram toda a dinâmica da partida em relação ao tempo de cada um. Torre D8, aqui foi jogado pelo Aronian. Torre C3, vale dizer aqui, ó, torre C3 para segurar aqui a casa de D3, tá? Então dama A3 não permitiu o cavalo ter ido para D3, porque cravou a dama. E depois de torre D8, que defende aqui a dama e libera o cavalo, o Magnus Carlsen joga então torre aqui em C3, segurando a casa D3. Muito bom. E agora, gente, o Aronian, com muito pouco tempo no relógio, né? Aqui não tem um plano realmente para as negras. Talvez torre B7, né? Para também já ficar garantindo aqui esse peão fraco, esse peão atrasado de B6, né? Mas o Aronian, na pressão, quer partir para o ataque e joga o lance F5.
A partida segue com torre 1, afinal de contas agora esse peão aqui virou um alvo, a luta pela casa E4 está acontecendo, E4 foi jogado pelo Aronian e agora está caindo o peão. Por quê? Depois de F também E4, F também E4, o cavalo aqui é um defensor de E4. Ao eliminar o defensor, você além de tudo abre mais um ataque a E4, 2 ataques e uma defesa. Então aqui sem fazer nenhum tipo de ataque, só esperando aí pelos erros do Aronian, pelo apuro do tempo, pela pressão psicológica, pela vontade do Aronian atacar, o Magnus Carlsen já está ganhando aqui. Bispo toma em C5, foi jogado, torre toma aqui em C5 e agora cavalo toma em E4. Capturando então um peão, já está com um peão extra. O Aronian agora tem menos de 1 minuto no relógio, ele está praticamente jogando ao toque e o Magnus Carlsen está com 40 e poucos minutos aí no relógio, é muita diferença de tempo. Bom, tá com um duplo aqui, né? Não tem problema. Aqui não é obrigado a capturar o cavalo. Na verdade, não seria muito bom já partir para um final. Então aqui o Aronian faz o lance dama em E5, tá? Então a ideia aqui é que colocar uma cravada aqui no cavalo, né? O cavalo não pode capturar aqui em C5. Senão dama toma em 1 seria checkmate e seria o blunder, aí o erro grosseiro da história do Magnus Carlsen, né? Então é claro que ele não vai permitir isso. Ele continua aqui com torre de C em E3. Agora sim, liberando o cavalo para poder capturar em C5. A torre está atacada, volta para C8. H3 pelo Magnus Carlsen, dama C7. Cavalo aqui em D2, mais uma vez esse cavalo numa casa escura, protegendo a base da cadeia de peões aqui de C e de D. E esse cavalo imune aqui ao bispo. Posição muito sólida do Magnus Carlsen. Já com peão a mais. E olha só como essa dama de A3 tá atuando, né? Apesar de uma casinha na coluna do canto, tá atuando de forma muito espetacular aí. Torre 8, torre E7, ancorada aqui por 2 peças. Torre também E7, torre também E7. Dama D8, e olha só, esse peão aqui pode se tornar muito perigoso. Poderia até avançar agora, mas o Magnus Carlsen prefere jogar de forma mais sólida aí. Dama em E3, afinal de contas ele continua com 40 e tantos minutos no relógio. E o Aronian só jogando, tendo que jogar ali só nos acréscimos. Ele faz um lance e ganha 30 segundos, o tempo cai quase para zero, faz um lance e ganha 30 segundos. Tá jogando assim o Aronian. Torre C7, a torre aqui em E6 e agora, puxa vida, né? Caindo mais um peão aqui na posição. A torre C5 ainda foi jogado e depois aqui de dama B3, colocando, mas torre C5 bloqueou, né, o ataque da dama. Agora dama B3 continua fazendo pressão em B6, não tem mais como defender. E nessa posição, com pouquíssimos segundos no relógio, ainda no lance 38, vai perder mais um peão. O Aronian percebeu que não dava mais e abandonou aí a partida. Uma partida espetacular, né? O Magnus Carlsen, ele jogou ali, praticamente derrotou o adversário usando a questão do tempo, né? O Aronian não conseguiu encontrar o plano e no desespero foi para um plano errado, perdeu um peão central, a coisa foi se complicando. E o Magnus Carlsen, é interessante ver, seria injusto falar que é sem esforço, mas parece às vezes que é até sem esforço, né? De tão genial que é Magnus Carlsen. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!